Olá, alunos do curso de licenciatura em matemática, também do bacharelado. Eu vou trabalhar aqui um assunto que é o comprimento de arco, né, a pedido na tutoria, né? Então, aqui eu preciso o seguinte, eu preciso calcular, achar a fórmula para medir o comprimento aqui da curva, ó. Então, que a gente chama de arco, né? Quanto que mede essa distância aqui de P a P0 na função, né? Então, eu vou utilizar sempre segmentos, né? Porque a curva fica mais complicado se calcular essa distância. Então, esses P1 aqui, ó, P1, a distância P0, P1 é o comprimento do arco do ponto 0 P1, P1, P2 é o comprimento do arco de P1, P2 e assim por diante, né? Então, eu tenho aqui... Então, se eu quiser saber o comprimento aqui de A até B, ó, eu tenho que somar esses segmentos, o comprimento desses segmentos aqui, né? Se eu reduzir esse intervalo aqui ao mínimo possível, né, esses segmentos eles vão se aproximar ao máximo da minha curva, né? E meu erro de aproximação é bem pequeno, né? Então, eu vou separar agora aqui o gráfico pegando só um segmento. Vamos supor que eu tivesse aqui só um segmento aqui, ó. Eu tenho aqui a curva, né? Vamos pegar esse primeiro aqui, o P0 aqui, ó. Então, aqui eu tenho o P0 e aqui eu tenho o P1, ó. Esse segmento que eu tenho aqui, ó, é nada mais que um triângulo. Você tem um triângulo retângulo aqui, ó, que é a diferença. Aqui vai ser a variação do x, né? Vamos pôr aqui xi menos 1 e aqui yi menos yi menos 1. Né? Então, esse comprimento aqui, vamos utilizar aqui L, né? Vai ser nada mais que o teorema de Pitágoras. Você vai ter aqui o seguinte, eu tenho aqui o L ao quadrado, ó, vai ser a diferença aqui de xi menos 1 ao quadrado mais yi menos 1 ó, ao quadrado. Então, aqui eu já tenho... vou fazer uma troca aqui, né, que eu tenho aqui esse comprimento, ó, ele vai ser... né, xi menos 1 ao quadrado, o y aqui vai ser a função, né, que é f de x. Deixa eu trocar aqui só um pouquinho. É mais fácil. O que é essa diferença aqui, ó? Essa diferença é meu ΔX, ó, ΔXi, ó, tá? O que é essa diferença aqui? É o valor da função, né? f de xi menos f de xi menos 1, ó. Então, substituindo aqui na fórmula, eu vou ter ΔXi ao quadrado mais f de xi menos f de xi menos 1 ao quadrado. Tá? Então, eu vou apagar agora aqui, porque vai precisar de espaço. Ó. Eu vou precisar agora trocar essa diferença aqui da fxi. Ó. E para isso eu vou precisar lembrar lá da equação da reta. A equação da reta, lá, bem simples. Ó. A gente tem essa aqui, ó, né? X menos x0. Né? No cálculo, a gente vê da seguinte forma, né? F de x menos f de xi, x0, né? Igual a derivada, né? Vezes x menos x0. Né? Então, eu posso trocar aquela diferença aqui, ó, por essa expressão aqui, ó, tá? Em dessa expressão, eu posso escrever o seguinte, ó, f de x vezes a variação aqui de ΔXi, ó. Tá? Então, substituindo ali na expressão, eu tenho aqui o comprimento de um arco, né, é ΔXi vezes, ali eu tenho f' de x
vezes delta xi ao quadrado. Aqui coloquei, aqui é mais, né? Mais e aqui é o quadrado, né? Então, eu vou ter o seguinte, passar esse 2 vai virar raiz, né? Raiz quadrada de... E aqui eu já posso depois fatorar esse ΔX, né? Aqui é o quadrado, né? E aqui é o quadrado. Então, eu tenho o seguinte, que o comprimento aqui vai ser de um dos segmentos, ó, é a raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado vezes ΔXi ao quadrado. Então, aqui eu já posso tirar esse delta, né? A minha expressão vai ficar da seguinte forma. Então, a minha expressão vai ficar L igual a 1 mais f' de x elevado ao quadrado delta xi. Né? Então, esse aqui que me dá o comprimento de um arco. Ó, né? Essa expressão que vai dar o comprimento do arco. Então, se você colocar o limite, né? Fazer o somatório, né? Lembra que no gráfico você tem lá que a função foi dividida em vários arcos, né? Se eu aplicar o limite para essa, fazendo o ΔX aqui variar, tender a zero, né? Então, eu vou ter aqui a integral, né? Então, o comprimento de um arco de A até B, ó, de um arco até B, é dado pela raiz de 1 mais f' dx ao quadrado dx. Então, essa expressão aqui que vai me dar o comprimento de um arco do ponto A até B. Né? Então, esse é para a disciplina de cálculo diferencial integral, a pedido da tutoria para os alunos.